Continuando a segunda aula de atribuição e funcionamento, vamos falar sobre atribuição e conceitos, né? A CIPA, conceito de CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidente. Comissão, grupo de pessoas formado por representantes do empregador e empregado com o objetivo de prevenção de acidentes e doença do trabalho. Ou seja, a comissão é um grupo de pessoas que estão definidas por algumas pessoas que são eleitas, outras pessoas que são indicadas pela organização. O objetivo dessa é a prevenção de acidentes e doença do trabalho. Então, prevenir acidentes e também questões de doenças do trabalho. Interna, porque o âmbito de atuação está restrito para a empresa. Cuidado não levar certos conhecimentos para a sua residência. Não a sua família ou quem convive com você depois, de uma certa forma, pode não entender a sua postura. Embora vigilância e segurança sempre é muito importante. Prevenção, porque o termo prevenção é antecipar, principalmente as situações de risco quando nos deparamos com elas, dando exemplos de proatividade e trabalho correto. Acidentes, porque o objetivo também, além de prevenir, é justamente os acidentes. O que seria acidente? Qualquer ocorrência inesperada que interfere no andamento normal do trabalho, causando danos materiais, perda de tempo ou lesão do trabalhador. Então subentende que acidente do trabalho, de forma certa de enxergar, é que o acidente do trabalho ele não está restrito a uma vítima, mas qualquer tipo de dano ao material, ou até mesmo perda de tempo, ele pode causar. Por exemplo, em um almoxarifado, uma caixa que cai próximo a um colaborador, ainda que quebre, é um dano material, poderia causar, isso poderia ter uma vítima, poderia atingir alguém. Perda de tempo, porque toda vez que a gente perde tempo, nós vamos querer trabalhar para compensar esse tempo perdido. E lesão ao trabalhador, porque já houve, de certa forma, uma pessoa vitimada. A constituição da CIPA deve ser observada que a CIPA ela deve constituir CIPA empresas que são privadas e públicas, sociedades de economia mista, instituições beneficentes, associações recreativas e cooperativas, entre outras instituições que admitem o colaborador como profissional empregado, de preferência CLT. A CIPA será composta por representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5. A norma descreve que, de acordo com a quantidade de colaborador, é estabelecido uma quantidade de funcionários que vão ser eleitos. Então, subentende que tem uma concorrência através de eleição, onde os colaboradores escolhem o preferido, e desta forma entra os suplentes, e a mesma quantidade que são definidas pela norma multiplica-se por 2, que seria a mesma quantidade indicada pela organização. Os representantes do empregador, eles são indicados, então a empresa, entre os colaboradores, estrategicamente escolhe alguns para fazer jus aí à sua necessidade. Os representantes do empregado, que são eleitos, são realizados essa garantia, através de confidencialidade de voto, ou seja, são realizados através de voto secreto, como se fosse uma urna de eleição que a gente está acostumado. A diferença é que é uma urna manual. Dificilmente hoje em dia as organizações têm sistema para fazer votação. Já existe sistema eletrônico, mas ainda assim muitas organizações, quase 80%, preferem o sistema manual. Quando a empresa não se enquadrar no quadro 1, a empresa tem que designar um profissional para manter e fazer cumprir as normas de segurança. Ou seja, o papel do designado é o mesmo papel que um cipeiro. A diferença é que ele não tem reuniões mensais e nem tem a garantia que a gente chama de a garantia de emprego, que é a estabilidade. A organização do processo, o mandato dos membros da CIPA terá duração de 1 ano, e ele pode até se reeleger, não pode ter mais do que uma reeleição. O cipeiro não poderá sofrer dispensa arbitrária, né, no seu registro desde a candidatura, ou seja, ele escreveu o seu nome e não pode ser mandado embora até acabar o processo da eleição.
Se ele for eleito, ele vai ficar até o final do seu mandato e ainda tem mais um ano da sua estabilidade. Porém, isso ele se resguarda, ele pode ser demitido nos artigos 482 e 158 por agressão ou furto. Então esses parâmetros, infelizmente, ele é mandado embora por justa causa. Os membros da CIPA serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior, ou seja, terminando o mandato da gestão anterior, os membros da nova gestão já serão empossados. Entre os membros da CIPA serão indicados de comum acordo com o membro da CIPA um secretário e o seu substituto. O secretário, ele não precisa ser participante da CIPA, ele pode ser uma pessoa da organização que a empresa pode indicar. Não há necessidade que ele faça parte do processo. A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição, a documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse, e o calendário anual de reuniões ordinárias, eles não precisam mais ser protocolados no Ministério do Trabalho como antigamente. Pode ficar dentro da organização, tá? Deve ficar lá respeitando seus devido prazo e a critério de fiscalização. A organização a qualquer momento pode ser fiscalizada, ela tem por obrigação demonstrar essas documentações. Deve ser encaminhada por sindicatos, documentos que nós mencionamos anteriormente, quando for solicitado. Não é obrigado que você já leve o processo, a não ser que exista um acordo, que o sindicato tenha participação efetiva. Aí é importante que faça essa sinergia. O empregador deverá fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA, mediante a recibo, ou seja, um protocolo, né, ao realizar sua entrega. Um fluxograma aqui da definição. Então, a organização indica um profissional, né, que são fazer parte. Esse profissional indicado se torna o presidente. Então, o presidente, ele não é dimensionado pelos colaboradores. Os colaboradores votam no vice-presidente. O presidente, ele é indicado pela organização. Vamos falar sobre o objetivo da CIPA. Garantir a representação dos trabalhadores nas questões de melhoria da segurança e de saúde ocupacional. Ou seja, garantir a representação dos colaboradores se torna realmente está ativo nas atuações, ouvindo os colaboradores. Afinal de contas, você foi eleito por algum colaborador que acreditou no seu potencial. E a mesma coisa a organização que te indicou. Automaticamente houve uma avaliação no seu perfil. Observar e relatar as condições de riscos no ambiente de trabalho é uma determinação de um objetivo do grupo. Tem que estar sempre em atenção. A partir desse momento, agora você tem que estar sempre atento ao seu cenário de atuação. Aonde você passar dentro da sua empresa, tem que estar de forma observando, né, todas as condições que podem desfavorecer e trazer riscos de acidente. Importante que quando você efetuar essas observações, também faça a identificação de medidas, né, para reduzir ou até mesmo eliminar os riscos. Caso não consiga eliminar, pelo menos reduza. Isso é um dos papéis importantes da organização e de um bom cipeiro. Todos os acidentes devem ser discutidos, principalmente orientar os demais colaboradores quanto às questões de prevenção de acidente. Existe inúmeras formas de fazer isso. Blitz de segurança na portaria de uma empresa, entrega de panfleto ou flyers na organização, intervenções em áreas são meios e medidas que a organização pode fazer. Trabalhar em conjunto com a área de segurança do trabalho, isso é extremamente importante, porque muitas vezes nós temos uma opinião e o profissional da área de segurança, ele trabalha dedicado nessa atuação, ele conhece normas e legislação, ele pode vos auxiliar nas necessidades. Aqui a gente tem um exemplo básico de um fluxograma, como que deve ser o reconhecimento do risco. Observe uma situação e um cenário, não seja só a pessoa que leva problema. É importante que ao observar um problema, proponha soluções, entre no Google, entre outras ferramentas e busque meios para isso. Lá você vai encontrar uma medida que pode mitigar, reduzir ou eliminar.
Após você propor a solução, acompanhe para que essa solução seja implementada. Após a implementação, talvez seja eficaz, porém não dá para considerar se foi boa ou não, se não houver uma avaliação. Após a avaliação, se foi eficiente e eficaz, muito bem, podemos considerar que foi bem colocada a medida. Caso contrário, faça novamente uma nova colocação. Não acredite em algo que você não visualizou. Tudo que for implementado precisa de uma análise de eficácia, se deu resultado ou não. Atribuição. Realizar periodicamente verificações no ambiente de trabalho. É importante que você faça uma agenda com a sua equipe, se organize, monte um cronograma de atividade de verificação e verifique as condições de trabalho, sempre visando identificar situações que venham trazer riscos na segurança do trabalhador. Realizar a cada reunião, de preferência mensal, avaliação do cumprimento das metas fixadas no seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que forem identificadas. Toda reunião é preciso avaliar quem cumpriu ou quem não cumpriu. Um problema sem uma pessoa responsável significa um problema sem tratamento. É importante que todos os problemas que forem identificados sejam dimensionados a alguém para efetuar o devido tratamento. Posteriormente, acompanhe prazos e tempo, senão a medida se torna muito prolongada e com o tempo acaba sendo esquecida. É importante que não faça como os políticos hoje em dia. Toda medida que você propor ou a sua organização, que seja estabelecida uma forma de comunicação com os colaboradores. Informe o que está acontecendo. Comece a trabalhar com comunicação. É importante os colaboradores saberem desse meio de comunicação. É importante também participar com o SESMIT, onde houver, das discussões promovidas pelo empregador, para avaliar os impactos e as alterações no ambiente e processo de trabalho relacionado à segurança e à saúde do trabalhador. Sempre é importante conversar com a área de segurança, com as definições, as informações. Extremamente importante ver o impacto da sua medida. Se ela vai ser positiva ou não, é importante visualizar. Não se pode ter um problema ainda maior. Requerer com a área de segurança do trabalho paralisação de uma máquina ou setor quando você considerar que aquele risco vai ser grave ou vai prejudicar a vida do colaborador. Se torna grave e iminente. É importante que você requeira, faça, chame, ligue, entre em contato. Há uma emergência e você precisa atuar. Colaborar no desenvolvimento e na implementação de programas que nós temos na área. PCMSO, que é estabelecido pela NR7, e o PPRA, que é estabelecido pela NR09. E outros programas que são relacionados à saúde e segurança do trabalho. A sua atuação é extremamente importante. E o que seria PPRA? São iniciais do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais da empresa. Trata-se de um documento relativo à legislação, pela NR9, foi estabelecido no Ministério do Trabalho no ano de 94. O objetivo desse programa é estabelecer uma metodologia de verificação. É um documento que nós verificamos a empresa, os riscos da empresa. Esse documento ele é um raio-x da organização. Ele é feito anualmente, todo ano ele é elaborado, e ele é estabelecido o cenário atual da organização, as medidas de prevenção de acidente e algumas potencialidades para evoluir o sistema de segurança, melhorar o sistema de segurança. Quem deve elaborar são profissionais dedicados à área, técnicos, engenheiros e médicos do trabalho. PCMSO é um documento estabelecido pela área médica, médicos do trabalho que são habilitados. Esse documento ele é um programa de controle médico em saúde ocupacional, estabelecido pela NR7, Qual o objetivo desse documento? O PCMSO monitora através de controles a saúde do colaborador. Avaliando os riscos que ele está exposto, define-se meios para investigar a saúde internamente. Ou seja, eu tenho um colaborador exposto num cenário que ele manipula produto químico. Eu tenho potencialidades desse profissional contrair enfermidade em contato dermal, por inalação. Então eu preciso monitorar a saúde dele para verificar se mesmo com medidas de segurança, ele acaba tendo meios para contaminação. Essa é uma das definições do PCMSO. Não se prenda somente na norma atual. É importante que você faça o
cumprimento de todas as normas regulamentadoras que existem. Atualmente nós estamos com 36. Todas elas têm peculiaridades que são atendíveis à sua organização. Observe as cláusulas, principalmente o acordo e a convenção coletiva de vocês. Muitas vezes esse documento ele tem articulação com as atividades do setor. Participe em conjunto com o SESMIT, com a área de segurança, sobre análise de causa de doença ou afastamento de acidente do trabalho. Proponha medidas e soluções para investigar, entender e solucionar esse tipo de cenário. Requisita ao empregador, que é a empresa, informações de questões que tenham interferido. Tudo que for necessário, participe, tenha atuação. Promova anualmente, juntamente com o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidente. Leva isso a sério. É uma semana dedicada e cobrada por lei, onde a organização vai divulgar meios e mecanismos para o profissional. Busque assuntos necessários, não desperdice essa semana. Busque mecanismo, formas, divulgação, tudo que for potencial para que você evolua o seu cenário de atuação. Participe também anualmente sobre campanhas de AIDS, que é extremamente necessário. Tabagismo, alcoolismo, droga. São documentações e meios importantes que você precisa promover. A atribuição do presidente da CIPA. Quais são os papéis que ele deve ter? Convocar os membros para a reunião, coordenar as reuniões, manter o empregado informado sobre as decisões da CIPA, coordenar e supervisionar as atividades da secretária ou do secretário, delegar as atribuições do vice-presidente. É extremamente importante esse acompanhamento. O vice-presidente executa as atribuições que lhe forem delegadas, substitui o presidente nos seus impedimentos eventuais e nos seus afastamentos temporários. A atribuição do secretário, cargo fundamental para o bom desempenho da CIPA, ele faz o papel de redigir a ata, deve ser bem clara e esclarecida, principalmente a discussão dos detalhes, preparar as correspondências e elaborar relatório, acompanhamento, documentação. Então é importante que o secretário tenha um pouco de domínio, né, de computação, de definição, de edição. É extremamente necessário para o seu bom desempenho das suas atividades. A atribuição do conjunto da CIPA, é importante entender todas as definições que a gente comentou, para ter um bom desenvolvimento. É importante coordenar, supervisionar as atividades, zelar para que os objetivos sejam alcançados, delegar as atribuições para os membros da CIPA. Se as pessoas que estão no grupo, se tiver pessoa que não participa, que não faz, o grupo vai perder força, ele vai ficar fraco. É importante que todos estejam na mesma unidade entendível, sinergia, atuação. Promover um relacionamento sempre com a área de segurança. É importante vocês terem uma boa sinergia entre a segurança do trabalho. Divulgue as decisões que da CIPA tomou, um resumo. Se não for divulgar a ata, divulga um relatório, um resuminho, algo que é importante os colaboradores saberem o que foi discutido. Encaminhe os pedidos da consideração da CIPA e principalmente é importante ao final da gestão já ir escolhendo a comissão eleitoral. A comissão eleitoral, para ficar bem claro, são os participantes que estão na gestão atual, que ao terminar a gestão, escolhemos 2 colaboradores para fazer parte e acompanhar a eleição da próxima gestão. Lembrando que o papel do cipeiro é de identificar os riscos de trabalho e elaborar mapa de risco e plano de trabalho. Verificação, inspeção, avaliação nos locais de trabalho, atividades participativas, ou seja, participar, colaborar, divulgar, orientar. Cuidado, não se esqueça. A função de cipeiro é de esclarecimento, não tem autoridade segundo a lei, mas conquista a confiança através da autoridade moral. Baseia-se no exemplo, na prestação de serviço no trabalho. Sua atividade é de ensinar. Então lembre-se agora, você se tornou vidraça. Tome cuidado, observe o seu cenário, sua postura. Se os colaboradores não utilizam EPI, você não deve seguir esse caminho. Você tem que ser o exemplo para cobrar das demais. Bom, funcionamento da CIPA terá reuniões ordinárias mensais de acordo com um calendário pré-estabelecido e poderão ser realizadas reuniões extraordinárias em alguns casos específicos que vamos falar. As reuniões ordinárias é através de reuniões com objetivos que são traçados e planejados e elaborado, implementado e acompanhado para que a reunião seja útil e produtiva.
É preciso que definimos uma pauta a ser observada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como organizar a reunião de CIPA para que ela seja sempre útil e produtiva. Bom, de acordo com a norma item 5.19, cabe ao presidente coordenar as atividades do secretário, ou seja, ele juntamente com o secretário ou secretária são os responsáveis também para a elaboração de uma pauta na reunião. Para que o melhor da reunião tenha um bom aproveitamento, a pauta deve ser levada e impressa para que o presidente da CIPA leia durante a reunião e seguir por ela. Reuniões ordinárias são realizadas durante o expediente normal de trabalho, então não dá para marcar de domingo, feriado, final de semana, depois do expediente, não. Tem que ser dentro do expediente normal. Terão atas assinadas pelos presentes. Na ausência dos titulares das reuniões, serão convocados algum suplente. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído pelo suplente quando faltar mais de 4 reuniões sem justificativa. Fique atento, esse ponto é muito importante. Ou seja, se o profissional ele começar a faltar, ele perde, ele será substituído. Então o suplente é importante, o suplente acaba assumindo e ele não fica mais fazendo parte. Quando ele é suplente, os demais, ele pode perder aí pode até sair da CIPA. No caso de afastamento definitivo do presidente, a empresa tem que indicar um substituto em 2 dias, preferencialmente entre os membros que já fizeram parte. Ela escolhe entre eles um indicado e coloca um profissional. No caso do afastamento definitivo do vice, os membros titulares da representação do empregado podem escolher entre eles um. Porém, o que estava fora lá, que não conseguiu entrar na CIPA, na contagem de voto, ele sobe a uma repescagem, ele acaba subindo e assume também o papel de vice, de suplente. Porém, é importante frisar, tem 2 dias também para fazer esse movimento. Porém, para que a repescagem, o colaborador que estava abaixo, ele entre e faça parte, é necessário que ele faça esse mesmo treinamento que você está participando nesse exato momento. Vamos falar da reunião ordinária. Devem ser coordenadas pelo presidente ou vice-presidente. Deverá ser respeitado o calendário pré-estabelecido, tratar exclusivamente de assuntos da CIPA, nada de conversa de férias, de tique, refeição, cesta básica. O assunto aqui tem que ser acidente, segurança, doença, tudo relacionado ao trabalho. Execução do plano de trabalho, é importante que sejam definidos, e a utilização adequada do tempo. Cuidado, não ficar mais do que 1 hora. O tempo hábil é de 40 a 1 hora. Pessoas que ficam 1h30, 2 horas, 2h30, começa a ter problema aí. Então utilize bem o tempo dessa reunião. Reuniões ordinárias serão realizadas mensalmente conforme calendário de reuniões durante o expediente normal de trabalho. As reuniões extraordinárias, essas reuniões extraordinárias ocorrerão em situações específicas. Quais elas? Quando acidentes do trabalho grave ou fatal, é importante a reunião. Denúncia de risco grave e eminente, também é importante uma reunião para traçar uma medida. Quando houver a solicitação expressa de um dos membros, obviamente tem alguma emergência para ser tratada. Sequência sugerida aí da reunião. Abertura, presidente. Então ele inicia: bom dia, boa tarde, como vai aos membros, tudo bem? Faça-se a leitura da ata anterior, quem faz é o secretário, que faz a leitura. Ou, quando é a primeira reunião, leia-se a última reunião da gestão anterior. Avalie as pendências, suas soluções, e daí para frente traça novas metas. Sugestões de medidas preventivas, determinações de responsáveis e prazo para a realização de medidas preventivas, discussões da inspeção de segurança, aonde foi, que lugar foi, quais são as informações que foram elaboradas. É importante que tenha um rodízio nisso, para que cada colaborador tenha pontos de vista diferentes e cada um traga mais informações relativas ao trabalho. Faça uma avaliação do cumprimento das metas que foram estabelecidas e fixadas, e após toda essa leitura, então entra no encerramento, que é estabelecido pelo presidente. Chegamos aqui ao final do nosso tópico de atribuição. Espero que vocês estão gostando. Nos encontramos na próxima aula. Muito obrigado.